você ouve a palavra estresse ou inflamação, logo você pensa em algo ruim, negativo? Mas você sabia que o estresse e a inflamação são respostas naturais e de proteção do nosso corpo? Mas por que então que esse assunto preocupa tanto as pessoas? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Quando é que o estresse e a inflamação deixam de ser benéficos e passam a ser uma combinação perigosa para o nosso corpo. Se você gosta desse assunto e se quer ter mais conteúdo como este, por favor, curta o meu canal e compartilhe esse vídeo. Então, o que é o estresse? O estresse é uma resposta imediata diante de um perigo. O corpo entra em um sistema de alerta e nos deixa prontos para o enfrentamento, ou para fugir, ou para lidar com a situação de maneira mais apropriada para aquele momento. Alguns estudos mostram que o estresse tem basicamente 4 etapas. Os estudos do estresse eles começaram a serem feitos lá na década de 1900. No início, o pesquisador entendeu que haviam 3 etapas de estresse. Mais adiante, então, se chegou à conclusão que o estresse ele pode ser dividido em 4 etapas diferentes. A primeira etapa é uma fase chamada de alerta, onde o estresse aqui, então, é positivo. Aqui, o nosso organismo se depara com perigo e produz um hormônio chamado adrenalina, que nos coloca em condições de luta ou fuga, ou então de paralisação. O estresse aqui ele pode ser benéfico em situações físicas como emocionais. Pode nos deixar em alerta numa situação física, por exemplo, quando nós nos deparamos com perigo, um acidente de carro, fogo, algo que coloque a nossa vida em risco. Nesse momento, é necessário, então, estarmos alerta. No sentido emocional, isso também é verdadeiro. Por exemplo, se eu preciso reagir a uma urgência, então o meu sistema emocional precisa estar em alerta para que eu tenha condições de reagir àquela situação. Quando, por exemplo, eu vejo o meu filho se afogar. Então, nos dois campos, vamos dizer assim, o estresse ele é benéfico quando nos deixa, então, em alerta. Mas, se nós continuamos sendo expostos a situações estressantes, então, se a situação permanece, nós entramos aí na segunda fase, que é a fase da resistência ou adaptação, onde a pessoa tenta manter o equilíbrio frente a uma situação que permanece. A pessoa reconhece o perigo e daí ela passa por essa fase de alerta, ela vai adiante, então. Ela tenta voltar a sua mente, tenta voltar o seu corpo ao equilíbrio e tentar, então, se adaptar a esse estressor, a essa situação estressante. Mas e quando o assunto não se resolve e a pessoa fica por essa situação, durante um longo tempo? Bom, aí o corpo pode chegar à exaustão, que é a terceira fase do estresse. Aqui a pessoa já não encontra muita estratégia para lidar com o oponente, com o perigo, e com a situação, e a resistência, então, dessa pessoa é quebrada. Aqui, então, o corpo começa a adoecer. E a quarta fase é a desarmonia total, quando o corpo não consegue mais voltar ao equilíbrio sozinho e as doenças mais graves, então, começam a aparecer. E como é que isso acontece na prática? Bom, em 2008 foi desenvolvido um estudo para avaliar como o estresse e as condições psicológicas afetam mulheres com dor. Participaram desse estudo, então, mulheres sadias, que não apresentavam nenhum tipo de dor, mulheres com dor pélvica crônica e mulheres com endometriose. O resultado dessa pesquisa é que as mulheres com endometriose e com dor crônica, além de perceber a dor com mais intensidade, elas também tiveram dificuldade de reagir a situações estressantes. Todas as mulheres foram testadas no nível de dor e o nível de estresse percebido. Mas as pessoas que já estavam com dor, ou seja, elas já estavam expostas a uma situação estressante, tiveram mais dificuldade de lidar, então, com esse perigo,
com situações estressantes ou até mesmo com a dor. A pesquisa mostrou que as mulheres que estão tentando lidar com seus sintomas se sentem psicologicamente doentes, com sintomas de depressão e até mesmo o nível de cortisol está mais baixo. É o cortisol, o hormônio que nos coloca para a vida, que nos acorda pela manhã. Para essas mulheres, a situação já é de entrega, de cansaço, ao lutar contra essa dor. Eu mesma já me senti assim durante muito tempo. Eu tinha tanta dor e o meu corpo estava tão cansado que todas as outras atividades eram muito grandes ou muito pesadas. Isso afeta a vida da pessoa em todos os campos, pois a pessoa ela já não dá conta de fazer tudo o que ela precisa fazer ou tudo que ela gostaria de fazer. Se cobra demais. E as pessoas ao redor, as pessoas à volta, elas não entendem a percepção que a pessoa que tem dor, que tem uma dor crônica, que tem endometriose, qual é a percepção que ela tem. E isso gera muitas emoções conflitantes, como desamparo, culpa, tristeza e incapacidade. Você já se sentiu assim alguma vez? Mas o que inflamação tem a ver com isso? O que inflamação tem a ver com estresse? Bom, a inflamação também é uma resposta natural do organismo. Quando a gente se machuca, quando a gente faz um corte, por exemplo, e a ferida tem contato com sujeira, o nosso sistema imunológico entra em ação. Isso gera uma inflamação para lidar com os agentes externos que são perigosos. Com o tempo, fica tudo bem. O corpo volta ao equilíbrio, a ferida cicatriza e fica tudo bem. Mas e se a gente continuasse sujando essa ferida? Será que ela iria cicatrizar? Provavelmente não, ou provavelmente demoraria muito mais tempo. Ia continuar doente e doendo muito. Assim acontece com o nosso organismo quando entra em contato com alimentos que não são bem-vindos. E isso pode ser até mesmo um alimento considerado saudável, mas que no nosso tipo sanguíneo ou o nosso tipo metabólico não digere bem. Então, o nosso corpo ele se depara com um corpo estranho e precisa lidar com isso. Talvez você já tenha, por exemplo, jantado num lugar diferente e sentiu que a comida não te fez bem. Talvez teve uma dor de barriga, né? O corpo expulsou a sujeira, teve uma diarreia, e aí depois, né, de 1 ou 2 dias voltou tudo ao normal, ficou tudo bem. Mas e quando a nossa rotina alimentar, ela mantém o nosso corpo inflamado, mantém o nosso corpo sujo? Você não consegue ver o que está acontecendo lá dentro do seu corpo, mas você sabe o que acontece com uma ferida inflamada, não é verdade? Ela incha, esquenta e dói. E isso acontece dentro de você também. Você incha, aumenta a temperatura corporal, você sente dor, muita dor. Por exemplo, quando isso acontece no estômago, né, quando a gente coloca um alimento para dentro que o nosso corpo não reconhece bem, o nosso estômago ele aumenta a temperatura corporal, você se sente estufado, inchado, a sua digestão fica comprometida e vem a dor. Agora, se a gente juntar esses dois elementos, o estresse e a inflamação, como é que fica isso? Bom, consegue perceber que é uma bomba que se autoalimenta? Vamos voltar ao exemplo da mulher com dor? Da mulher com endometriose ou com dor crônica pélvica, por exemplo? Mas você pode pensar aí numa tendinite também, numa artrite. Vamos pensar na sua dor. Você tem essa dor, ou a mulher já tem essa dor, porque ela já vivenciou, ela já presenciou situações traumáticas, difíceis, que estão levando o corpo dela a um desequilíbrio. Como a gente viu, o estresse, então, ele tem 4 etapas, 4 fases, né? Alerta, a adaptação, o cansaço e a exaustão. A mulher com dor por causa de uma doença crônica, ela já está no cansaço e na exaustão. Some agora, então, a inflamação. Quanto você acha que fica a percepção da sua dor? Inflamação gera dor.
aumenta o nível de estresse que já está alto, mais dor essa mulher sente. A pessoa continua ingerindo alimentos inflamatórios. Pode ser um alimento, pode ser um alimento inflamatório, como por exemplo o glúten, o leite, um alimento que não combina com o teu tipo sanguíneo, pode ser temperos industrializados, alimentos industrializados, realçadores de sabor. Existe uma infinidade de agentes estressores que você pode colocar para dentro da sua boca que vai gerar um processo inflamatório. Então, a pessoa continua colocando alimentos inflamatórios, mais inflamação, mais dor. Aumenta-se o nível de estresse e maior é a percepção de dor. Quanto mais dor a pessoa sente, maior o nível de estresse e maior o desequilíbrio no corpo, aumentando os sintomas. E aí? Onde é que você vai parar? Quando você vai parar, né? De colocar um alimento que inflama, de colocar o seu corpo exposto a situações estressantes. É o seu corpo que está inflamado e é só você que tem o poder, a capacidade de tirar o seu corpo dessa situação. Você consegue perceber que é fundamental para uma pessoa doente identificar contra quem está lutando? Você precisa saber contra quem você está lutando. Quem é o causador do seu estresse inicial? Quando foi que começaram os seus sintomas físicos? Como é que estava a sua vida nesse período? Qual é a origem emocional da sua dor? Quem que é o teu predador? Nesse processo de autoconhecimento, cuidar do corpo é fundamental para que esse processo de cura da doença aconteça. Você percebe isso? Percebe que não dá para separar o corpo da mente? Um alimenta o outro. Por isso, eu convido você que tem dor, ou se conhece alguém que tem dor crônica, chama essa pessoa para cá. Venha para cá. Me acompanhe no Instagram, me acompanhe aqui no YouTube, ative o sininho ali de notificação, porque aqui você tem informações de qual é a origem emocional da sua dor e como é que você pode cuidar do seu corpo de forma integrativa. Aqui comigo você vai aprender que o remédio tem o seu papel, sim, tem o seu papel, é importante. Em momento algum eu digo que o remédio ele não deve ser usado. Mas o que você pode fazer por você para que esse sintoma ele não volte a se repetir? Pare e pense. Por que foi necessário o seu corpo, o seu organismo desenvolver um programa biológico a ponto de colocar um tecido endometrial fora do útero, a ponto de fazer você parar de se movimentar? Qual é o recado? O seu organismo é muitíssimo inteligente e foi projetado para autocura. Então, se você está doente, você não está conseguindo ouvir o seu organismo. Você não está conseguindo entender o recado que o corpo está mandando. Como eu já falei, eu sofri durante muito tempo. Eu sofri muito com a endometriose. Eu tomava tanto Atroveran que por um tempo eu não conseguia nem sentir o cheiro do funcho, por exemplo. Tudo mudou quando eu entendi a origem emocional da minha doença, do meu sintoma, e comecei a ter uma rotina que não me deixava mais inflamada. São coisas simples que podemos fazer, que podem causar um impacto gigantesco no nosso organismo. Olhe para o seu sintoma, olhe para a origem do seu sintoma, olhe para você. Pare e pense o que você está colocando para dentro de você. Qual é o seu alimento? Com o que você se relaciona? Nós não nos alimentamos só de comida, nos alimentamos também do que vemos, do que lemos, do que ouvimos. Cuidar do nosso corpo envolve todos esses aspectos. E eu te convido a me acompanhar aqui no canal para entender como é que você pode, então, conhecer a origem emocional dos teus sintomas e cuidar melhor da tua saúde. Vem comigo!